Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Empresariar, o seu podcast que fala sobre gestão empresarial. E hoje, antes de tudo, eu quero passar aqui para dizer que a gente demorou um pouquinho para gravar esse outro episódio, estávamos planejando muita coisa boa para esse 2026, mas a gente retoma com força total, falando sobre um assunto muito bom, planejamento anual. É isso mesmo. E se você é empresário e você sempre planeja, mas não consegue executar, esse episódio é para você. A gente vai falar sobre muitas coisas do nosso ano de 2026 e uma delas é onde erramos, o que devemos medir e como aplicar na prática as metas para os nossos negócios prosperarem. E eu tenho aqui convidados especiais, eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. Vou começar aqui com a nossa convidada Paula. Oi, Areta. Eu sou Paula Fernandes, eu sou administradora da Fortaleza Multisport, é uma loja que vende produtos do Fortaleza, e hoje eu estou aqui para compartilhar sobre esse planejamento. Obrigada, Paula. Robson? Oi, Areta, oi, Luísa, oi, pessoal, boa tarde. Sou Robson Constantino, sócio também das meninas em outros negócios. Aí. Obrigado aí pelo convite. Contador, empresário contábil, e a gente está aqui para trocar uma ideia sobre esse planejamento e gestão empresarial aí desse episódio que vai ser fantástico. Oi, eu preciso me apresentar, eu estou aqui toda a vida também. Oi, gente, Luísa. Estou aqui, sócia da Areta, do Robson, contadora, olha, advogada, empresária e multitarefas aqui, compartilhando esse podcast hoje com esses, pelo amor de Deus, Robson aqui, autoridade, e Paula aqui, comanda o Fortaleza, tá? Vocês vão já entender. Ah, meu Deus. Gente, e é isso, olha, com esses convidados ilustres aqui, o assunto vai ferver. E a gente quer começar aqui falando sobre o diagnóstico desse planejamento anual. E eu queria saber aonde nós falhamos, quando a gente planeja, quais são as principais falhas que a gente comete nesse planejamento. Eu quero direcionar aqui, inclusive, essa primeira palavra ao especialista, como disse a Luísa, que é o Robson, perguntando a ele isso. O que faz, Robson, na tua opinião, um planejamento falhar? Gente, eu acho assim, primeiro ponto do planejamento, quando a gente fala em planejamento estratégico, sempre eu acredito que as empresas elas estão nesse momento, se não estão, já estão atrasadas, mas a questão não é só falta de planejamento, não é só não planejar, é planejar sem dados. Planejar sem ter números, sem conhecer, sem saber o que aconteceu nos exercícios anteriores, nos anos anteriores. Porque se a pessoa vai fazer um planejamento, ela não sabe nem o que aconteceu no ano anterior, como é que ela vai saber o que deve melhorar e o que deve repetir? Isso a gente fala muito de gestão. Então, o grande problema, primeiro, inicialmente, do planejamento, não é nem em si a falta dele, é fazê-lo sem ter dados, sem ter números para poder embasar esse planejamento. Fora isso, um outro ponto que causa muito erro no planejamento e que muitas vezes chega no final do ano seguinte, a pessoa diz, eu planejei, mas não consegui atingir aquilo que eu planejei. Por quê? Porque ele não entende do próprio negócio, não entende do que está planejando. E aí eu venho numa situação, todos nós sempre estamos naquele planejamento de emagrecer, meter o shape, tá ali bombado e tal. Só que como é que você vai fazer um planejamento para meter o shape se você não sabe como é que está a sua situação hoje? Então a pessoa vai falhar. Então o primeiro ponto que eu vejo muitas empresas falhando é que não conhecem o que querem atingir, como fazer. Então é importante a gente olhar para trás, ou olhar a situação, tirar uma fotografia de como nós estamos agora e saber onde nós queremos chegar. Porque senão a gente vai cometer aquele erro, Quem não entende do passado está fadado a cometer os mesmos erros no futuro e ter os mesmos prejuízos. Desculpa, Luísa. Não, acho que o Robson falando, a gente, pelo menos na comissão de empresário, eu venho muito no entendimento de, eu quero crescer 30%, vamos trabalhar num 30%. Sim. Mas como é que eu vou crescer 30% se eu não sei quanto eu tenho hoje? Quanto é 30% de zero? Exatamente. É zero, né? E aí, como é que eu aplico isso dentro do meu negócio? Como é que eu consigo planejar, Robson, quando eu não tenho esse número? Pronto, aí acontece muito, Luiz, em empresas em início de atividade, A gente vai fazer um plano de negócio, Areta, para uma empresa, ela não tem isso. E aí tem alguns pontos, alguns pilares que você pode utilizar para fazer esse planejamento. Se for uma empresa em início de atividade, eu sempre sugiro, no caso dos nossos clientes lá, olhar o mercado, o segmento que ele estiver atuando, ver como é que está a média daquele mercado e se basear pelo mercado. E aí ele vai fazer uma projeção daquele negócio que ele está empreendendo,
Se for uma empresa que já está funcionando, que já está atuando no mercado, aí não tem jeito. Ela tem que olhar os relatórios, e aí muita gente não sabe nem o que é relatório, né? Tem que olhar os dados, tem que olhar os KPIs, tem que olhar o que vende ou o que presta de serviço. De fato, fazer uma retrospectiva do negócio dela. Ela fazendo isso, ela vai conseguir fazer um planejamento. Então, nós temos aqui 2 cenários. Empresas em início de atividades ou que estão planejando empreender, que aí ela deve se basear geralmente no mercado, avaliar como é que está, colocar os pontos fortes, os pontos fracos, né? Fazer uma análise daquela empresa dela e fazer um planejamento. E as empresas que já estão em atividade, se ela não olhou para isso, olhar para trás para poder conseguir planejar o futuro. E aí, assim, pegando o gancho, né? Não falta vontade, né? Para a gente, muitas vezes, o planejamento que falta mesmo são os números, como a Luísa disse, né? O que foi que aconteceu no passado da minha empresa para eu conseguir aplicar. E aí, Paula, eu te pergunto, né? Como empresária, né? Que na mesa todos somos, a Luísa falou aqui um pouquinho já de dor nessa hora de planejar. O que você tem mais dificuldade na hora de conseguir enxergar esses números e fazer uma projeção para o ano seguinte? O mais difícil para mim é parar para planejar, né? A gente, no meu caso, né? Eu comecei na correria, cuidando da venda, cuidando, né, de estoque. Então, acabava que o planejamento ficava para depois. Então, esse ano é um ano que eu estou aprendendo, né? Estou engateando e por isso eu estou aqui também para aprender com vocês, né? Para a gente poder começar a planejar direitinho. Sim. Cara, acho que a Paula tocou no calcanhar de Aquiles de qualquer empresário. A gente tem que fazer. Quem dera todo mundo só conseguisse planejar e a gente tivesse as pessoas para conseguir executar. Mas não é isso que acontece, né? A gente, além de planejar, tem que executar. E aí eu acho que, pelo menos aqui nessa mesa, na maioria das vezes, a execução ela acaba consumindo o nosso dia a dia. Sim. E a gente esquece que planejar é o passo mais importante. E acompanhar também, né? Sim, porque não dúvida. adianta a gente só planejar, soltar as metas e não entender como é que ela está acontecendo durante o ano inteiro. E dentro dessas dificuldades, assim, Paula, tu acha que quando tu senta para planejar, quando tu decide parar, eu vou parar agora e vou entender o que é que eu preciso melhorar para os próximos meses, vamos colocar a curto prazo, tu acha, às vezes, que uma falta de relatório, uma falta de medir, você se sente planejando no escuro? Acho que é isso. Às vezes eu me sinto planejando no escuro, assim. Eu acho que um relatório é importante, um relatório fácil, né, prático da gente entender e visualizar, assim, para a gente poder ter um direcionamento, para poder o planejamento. Deixa eu te contar uma coisa, eles são contadores, né? O negócio de DRE traz todas as informações e a gente tem que entender o que é que tem naquela DRE para conseguir transformar aquilo de forma prática para a gente. Porque realmente é muito difícil ler um relatório. Eles não, eles sabem isso de cor e salteado. A gente, quando chega um relatório que precisa verificar KPI, para que eu preciso saber de um KPI, gente? Que absurdo. Facilita aí, Robson, vai, o mínimo que a gente precisa saber, o mínimo que a gente precisa saber para começar um bom planejamento. Só voltar uma página aqui do que a Paula comentou, né? Muitos empresários, é muito comum não ter tempo de planejar, né? E aí o que é que eu aconselho geralmente os empresários? Não é necessário você fazer um planejamento. Vamos mudar a palavra, não é que não seja necessário, né? Necessário é. Mas não é obrigado você fazer um planejamento geral de tudo, né? Quando todos os empresários, quando a gente diz, vamos fazer o planejamento estratégico, todos eles respondem, parece que é gravado. Estou sem tempo. Não dá tempo, tem que fazer isso. No seu ramo que é varejo, final de ano, não dá, ou seja, qualquer outro evento. Então eu sempre separo por algum bloco da empresa. Beleza, não dá tempo a gente fazer o planejamento de vendas agora, porque está no rojão de vendas. Vamos planejar outro setor. Vamos ver aqui financeiro. Vamos começar por esse financeiro. E aí eu faço o planejamento do financeiro. Beleza, passou essa época aí de muita venda, entrou em janeiro, vamos planejar a venda no decorrer do ano. E aí eu planejo o financeiro, a parte de vendas. Beleza, planejei financeiro, planejei vendas, vamos planejar setor de departamento de RH, pessoal, equipe. E aí você separa lá. Então você separa a tua empresa em blocos e faz o teu planejamento em blocos. A vida do empresário normalmente é trocar o pneu com o carro em movimento. É bater o escanteio e correr para cabecear. Não tem jeito, é isso, essa é a realidade. E aí se você se apegar a isso, não vou planejar porque eu não tenho tempo, não dá para planejar, você nunca vai planejar.
E aí você vai olhar o resultado, quando olha o resultado, né? Não, peraí, eu acho que eu ganhei dinheiro. Eu acho que eu ganhei dinheiro. Só que, na verdade, muitas vezes as empresas estão ou empatando, quando estão empatando. Entenda uma coisa, quando a empresa está empatando, ela não está empatando, tá? Ela está tendo prejuízo. E quando ela está empatando, ela está desconsiderando a inflação e aí ela está tendo prejuízo. É verdade. Então ela não teve crescimento, ela teve prejuízo. Ou, muitas vezes, o sócio está injetando dinheiro lá e está trocando dinheiro. E aí você não está ganhando dinheiro. Então é importante você organizar a sua empresa. Eu vou organizar o quê? Beleza, eu não consigo planejar tudo, não consigo tirar um dia para fazer um planejamento estratégico. Separa por blocos. Planejar isso aqui. Show. Fechou, planejou, está rodando. Vou planejar o outro. E aí sim. Falando do que a Areta comentou, né, dos KPIs, dos relatórios, das DRS, tem alguns pontos que você pode olhar. Eu sempre aconselho olhar diretamente a última linha do resultado da empresa, né? Que a Ciro está querendo se meter aqui na conversa. Olha a última linha, o que é isso? Quanto foi que eu faturei e quanto foi que sobrou de verdade na conta, né? Quanto foi que sobrou? Olhou isso, sobrou mesmo, beleza. Então eu vou entender o quanto sobrou e quanto poderia sobrar mais. Quando a gente fala de KPIs, que são os indicadores, né? Ou os KPIs, né? Como a Luísa falou aí, a gente vai escolher, não são iguais, não são indicadores iguais. Por exemplo, para Soares e Salles, existem alguns KPIs. Para Constantino, existem outros. Para Fortaleza, tem outros. Então, eu vou escolher aqueles que vai me dar mais resultado. No caso, eu acredito que do seu seja faturamento e margem de lucro, né? Quais são os itens que estão me dando mais lucros? Quais são as camisas que estão me dando mais lucro ou o material que está me dando mais lucro? Então, sempre vai ser isso. O ponto importante é saber lá da última linha o que está me dando o maior resultado. Então, quando vê aquele relatório que a Luísa não gosta, né, cheio de linha de tudo, é você olhar, beleza, o que impacta para mim aqui? É lucro? Esse item aqui não está me dando muito lucro. Beleza, então vamos mexer nele. E aí você vai esmiuçar, detalhar o porquê que ele não está te dando lucro. Se é porque você está comprando errado, se é o prazo de recebimento que está muito maior do que o prazo de pagamento, ou se é um produto que você comprou, ficou lá encostado do estoque e não vendeu. Né? E não vendeu por quê? Por algum motivo. Produto parado no estoque é prejuízo, né? Que você vai ter que queimar ele. Então, são muitos detalhes. Parece complicado, mas é mais fácil do que a gente imagina. Olha, é interessante, Robson, porque na última reunião que nós tivemos, né, o BPO hoje, Fortaleza, é feito lá com a gente. Uhum. E a última reunião que nós tivemos, o relatório foi bem interessante, porque a Paula já tem essa noção de gestão financeira interessante, porque planejamento nada mais é que financeiro. Sim. Se você vai olhar para qualquer setor, no final é financeiro. Quanto que eu vou gastar com esse setor planejado do jeito que eu preciso ao final de determinado período? E ela faz isso muito bem, principalmente olhando para estoque. Acho que ela faz um controle de estoque muito bom, porque ela olha o produto com centro de custo. Né? Ela pega aquele produto, exemplo, um produto que ela trabalha bem são as transmissões. Quando ela pega o produto transmissão, ela consegue atribuir cada custo naquele produto, porque teve uma data específica. Então, é bacana porque ela consegue olhar a última linha, como você sugeriu aí agora, de forma muito clara. Sim. E, claro, né, BPO é muito personalizado, como você disse. Eu vou olhar o KPI da empresa por empresa. Quem conseguir me colocar aqui um padrão, uma fórmula uma receita, né, uma fórmula mágica, não tem. É o que ela precisa olhar. E a gente sentado, ela falou, disse, não, eu preciso olhar isso aqui, quanto é que vai deixar aqui, né, líquido? E aí ela tem feito essa análise de forma muito minuciosa, ela já faz esse controle agora, né, com mais braços, mas ela já faz esse controle muito bem, né, Paula? Acho que é assim que você costuma controlar lá, né? A gente faz um relatório, né, uma prestação de contas no Excel simples, com todos os custos que teve naquele evento, né? Porque a gente, além de vender, a gente também faz um evento, que a transmissão é um evento, né? E aí a gente faz essa planilha com esses custos para a gente poder saber se valeu a pena a gente fazer aquele evento, né? Porque às vezes é muito trabalho para pouco lucro, né? Então a gente tem que analisar para os próximos a gente avaliar se vale a pena ou não. Sim, sim. Inclusive eu estive no último, viu? No último estava lá assistindo a transmissão. Gente, assim, transmissão? Fui, estava lá no Carneiro Tava lá, eu e minhas pequenas lá. É muita gente. Muita gente, lotado. E assim, eu acho que, diante de tudo que a gente falou, quando a gente planeja, a gente costuma escolher as metas, né?
como a Luísa falou. Sim. Não, eu quero um aumento de 30% para o ano de 2026. Aí, como é que eu chego nessa meta, né? Assim, falando agora de forma clara, Robson, né? Como é que você acha que a curto prazo, né, ou até a médio prazo, eu deveria colocar essas metas, estabelecer essas metas com essa análise mínima aqui que a gente falou de fazer, que seria faturamento versus lucro? Olha, é interessante essa questão de meta e aí a gente volta lá no que a gente estava conversando, né? Eu preciso olhar para trás, não tem jeito. Eu tenho que olhar o meu filme do ano anterior, saber como se comportou. E aí eu preciso fazer uma projeção para o ano seguinte. Vamos falar um pouco mais tecnicamente, mas de uma linguagem tentar mais simples. Olhar para o ano que vem, o que vai acontecer no próximo ano. E aí tem que fazer aquele exercício de futurologia, não tem jeito, né? Ano que vem a gente vai ter Copa do Mundo, nós vamos ter eleições. Então, assim, nós vamos ter uma série de eventos para o varejo e para os eventos. Feriados. Ei, só um parêntese. Feriados, Só um parêntese. A Luísa fez um calendário de paradas. Ela fez um calendário de paradas. Não, a gente teve uma palestra recentemente e aí eu falei sobre fatores internos, que é aquilo que a gente controla dentro da nossa empresa. Mas eu também falei dos fatores externos, que é o que a gente não controla. Coloquei lá geração, produtividade, Instagram, que tá uma onda, não sei se vocês viram no Instagram, que é uma onda de todo mundo falando mal do chefe agora. Sim, sim. Dizendo que o chefe que ele é o chat GPT do chefe, enfim. Fiquei chateadíssima com isso. Falei de Copa do Mundo. Gente, não importa se você não gosta de futebol, mas um mês de Copa do Mundo vai afetar o trabalho de todo mundo. Então, quando a gente precisa planejar, a gente tem também que entender que os fatores externos vão, com certeza, influenciar em como o meu negócio vai andar. Copa do Mundo, eleição, que a gente já sabe, né? Vai ser uma loucura no que vem. E quando a gente estabelece as metas e planeja, a gente precisa também incluir todos esses fatores. Aqueles que a gente não tem controle. É verdade, muito bom, foi muito bom. E é interessante, e aí olhando para o teu segmento... Eu já ia falar isso. Vai ser fantástico para você. A Copa do Mundo vai ser... Acredito que já estejam se preparando para isso, né? Vai ser muito bom. Pra gente é o ó. Mas eu vou estar lá na transmissão. A gente vai ter que estar, né? Porque a gente vai ser obrigado a parar. Falando da questão dos fatores externos que a gente não controla, a gente também, no nosso segmento, também tem um lado ruim. Porque, assim, se o time não estiver bem, a gente não vende, né? E aí, depois dessa descida para a Série B, né, a gente vai ter que ralar muito para poder a gente vai ter vender. Que estar lá no planejamento, né? Vai ter como que tratar a descida do a nossa maior dificuldade, assim, pelo menos a minha, né, nesse ramo, porque eu já trabalhei em outro ramo, mas era um ramo que eu poderia vender para quem eu quisesse, né? E o futebol não, ele tem o seu público-alvo certo, né? Então eu tenho muita dificuldade, assim, como vender bem no período de crise. Né, tentar convencer o cliente que as contas chegam, né? E a gente tem que pagar as nossas coisas. Mas é isso. É complicado, mas a gente vai... Com o planejamento, a gente vai conseguir alcançar, né, o objetivo. E aí, quando você vai determinar a meta, né, por exemplo, trazendo lá para a empresa, né, para Constantino, a gente, para serviço, a nossa meta, estipular meta é um pouco bem diferente do que do varejo, né? Mas a gente avalia uma série de fatores externos também, mas sempre a gente coloca um percentual de crescimento, avaliando o que aconteceu nos últimos anos e dentro daquilo que eu vou agregar de serviço no meu negócio. Seja um BPO, seja uma consultoria, enfim, o que eu vou agregar e eu vou colocar dentro da minha meta para a minha equipe atingir. No caso da Paula, acredito que ela coloque esses eventos. A gente tem os eventos negativos, né? A nossa descida, infelizmente. Mas eu coloco já o que é que eu vou colocar de promoções, de alguns atrativos para que eu consiga atingir aquela meta. E sempre, lógico, a meta ela tem que, no mínimo, cobrir todo esse aumento que eu vou ter de despesas, porque eu vou ter aumento de despesa de folha de pagamento, eu vou ter o aumento do custo do funcionário vai ser muito alto por conta dos feriados, por conta desses recessos que vai ter. Porque a gente acha que não, mas os feriados eles impactam diretamente no financeiro da empresa. Com certeza. Sim. Porque eu vou diminuir o tempo de mão de obra daquela pessoa. Mas vou continuar com a mesma despesa. Logo, a hora trabalhada daquela pessoa vai ser mais alta. É verdade. Então, eu tenho que colocar dentro do meu planejamento, olha, peraí, o funcionário que me custava R$ 1.800,
nesse ano ele vai me custar R$ 2.400, porque vai ter muitas paradas, vai ter muito isso, muito aquilo, aquilo E outro. aí, Robson, a gente chega numa conclusão, né? Que o planejamento só do faturamento é aquilo que a gente sempre escuta falar, né? Isso. É ego, né? É. Agora, o planejamento do aumento do lucro, que é eu vou aumentar X de faturamento, mas a minha despesa também vai aumentar de forma proporcional, mas eu quero, ao final, no resultado, que é o lucro, aumentar X%. Então, Isso. quando a gente mira no lucro, de fato, a gente tem Sim. um planejamento assertivo, né? Sim, sem dúvida. E aí você consegue criar, Areta, outros canais de venda, né? Por exemplo, falando do caso da Paula, né? Não é só porque a gente é Fortaleza que a gente está falando da Paula, não, tá? Mas é porque é um exemplo fantástico que eu acho muito bom. Eu gosto muito do varejo. Mas, assim, quando você faz um planejamento, você coloca todos os pontos negativos, tudo que vai acontecer na empresa, né? Isso que a gente falou, feriados, eleições, e COP, tudo isso aí. E eu começo a criar os cenários do que eu preciso criar para suprir esses pontos falhos que teve. Imagine se eu não planejo, né? Eu sei que vai acontecer tudo isso, mas eu vou faço igual o Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar. Então eu não consigo. Então se a gente fizer antecipadamente, tá certo, eu já sei que aconteceu isso. Eu preciso criar estratégias para suprir isso que aconteceu. E eu acredito que vocês vão fazer promoções e fazer parcerias e fazer alguma coisa para que consiga suprir. E tudo isso está dentro do planejamento. Nós, no nosso caso de serviço, né? A gente vai ter que criar novos serviços ou otimizar os serviços que a gente já tem. E a gente tem grande chance, por conta da reforma tributária, de fazer isso. Então, com planejamento, eu consigo me antecipar e criar novos canais de vendas e criar novos produtos e serviços para que eu consiga suprir e crescer, né? Porque tem uma frase que a gente ouve muito no área empresarial, que a empresa que não está crescendo, ela está morrendo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Crescer mesmo com as dificuldades. Está estagnada, né, Robson? E Paulo, assim, dentro desse conceito de metas, né? Hoje, lá para o teu negócio, quais são as metas assim que tu acha que consegue medir diariamente? Para essa aqui eu consigo olhar diariamente. Tem uma meta que você acha que é a queridinha, sei lá, faturamento? As vendas? Atualmente eu consigo mais nas metas da venda, né? Mensal. Até o dia a dia eu ainda estou falhando, mas a meta mensal é a que eu consigo controlar mais. E é muito importante, né, quando a gente fala desse controle diário, acho que o Robson começou falando disso. Aquilo que eu não olho diariamente, que eu não faço a medição diariamente, eu não consigo acertar no final do período, que seria os 30 dias. Então, eu acredito que se eu coloco uma meta, né, de 30 mil, ao final do mês, eu tenho 1.000 para faturar por mês, eu tinha que olhar se todo mês eu estou conseguindo chegar naqueles 1.000. Sim. Senão, eu preciso dobrar ou compensar em algum dia. Essa é a importância do conferir, né, diariamente ou tempestivamente, para eu conseguir alcançar a meta que eu projetei. E aí, Robson, dentro disso tudo, eu queria que tu dissesse assim para a gente, olha, eu tenho 2, 3 metas que eu acho essencial para qualquer negócio, para a gente mandar aqui para os empresários que estão assistindo a gente. Perfeito. Não tem jeito, faturamento é uma meta que tem que ter, cara. Não tem como você fazer meta sem pensar em faturamento. Tem que ter meta de faturamento, isso é importante. Outra meta que eu acho muito importante mesmo, é aquela questão do LTV, né? No caso do varejo, a gente não vai medir o LTV porque o cliente não passa muito tempo com a gente, mas a gente vai medir quantas vezes ele vai fazer compra recorrente conosco, né? E aí, falando de novo do nosso amado do Fortaleza, lança coleção todo mês. E aí eu preciso saber, e aí é importante, se aquele cliente está comprando constantemente, né? Que é a meta da recorrência. O varejo, muitas vezes, ele não olha isso, a recorrência. Algumas lojas estão fazendo, não sei se vocês já receberam. Acho que a mulher recebe muito isso, né? Você nunca mais passou aqui na loja, vem aqui comprar uma sandália, né? Abre parêntese. Hora no WhatsApp. Você tem X valor de cashback. Quando você vem usar? Abre parêntese, a Paula. Por que você não tem passado mais por aqui ultimamente? Aí ele, eu preciso te responder. Tipo isso. E aí tem que ter essa meta de recorrência do cliente, né? E uma outra meta também que eu acho muito importante, diria mais importante, é a rentabilidade ou o lucro. Quanto é que eu quero ter de lucro no próximo ano, no próximo exercício, né? Porque você observa que tudo isso começa faturamento, recorrência, ou o tempo que o cliente passa, e no final ele vai esbarrar no lucro. Não adianta de nada eu bater todas as metas de faturamento se o meu lucro
Não aumentar ou ficar parado. Vai ser trocar dinheiro. E regar os clientes fiéis, né, Robson? Que é cuidar da recorrência desse cliente, né? Então, é importantíssimo a gente olhar para esses 3 pilares para eu conseguir realmente ter atenção e ter crescimento. Agora, eu quero só comentar uma coisa que a Paula falou sobre essa questão de olhar o resultado só mensal, né? É normal, a maioria dos empresários olha só o resultado mensal. Mas observe bem, se você começar a olhar os resultados, eu não vou dizer nem diário, viu, Paulo? Porque realmente diário, a princípio, pode ser difícil. Mas semanalmente olhar aquilo ali e eu observar, puxar um relatório, acredito que até o BPO consegue fornecer isso, você deve ter um RP lá do sistema, né? Ele vai te dar qual o dia de melhor venda. Existem sistemas, eu fiquei impressionado com o sistema que um cliente meu está trabalhando, que ele me diz o período de maior venda nas lojas. Período, de tarde vende tanto, o público feminino compra mais nesse horário, tal. Lógico, nem toda empresa vai precisar ter essa detalhe, riqueza de detalhe. Mas se eu souber qual é o dia que vende mais, aí eu vou saber o que é que eu vou fazer. E aí as pessoas... Tem um direcionamento, né? Direcionamento. E aí eu tenho uma opinião, muitas vezes a pessoa fala, eu vou focar no dia que eu vendo menos. Na verdade, não. Você tem que focar no dia que você vende mais. Se eu vendo mais, eu tenho que aproveitar aquele momento e colocar mais coisas para vender, porque eu já fiz o mais difícil, que é o quê? Trazer o cliente para dentro da minha loja. Aí as pessoas, não, peraí, mas esse dia aqui está fraco, então eu vou focar no dia fraco. Poxa, mas o dia que vende mais você vai deixar de lado? Você pode vender mais ainda naquele dia que você já vende mais. E para o mesmo cliente, né? Para o mesmo cliente. O nosso comercial ele diz que melhor do que vender é reter. Né? Então, se tu tá ali com um cliente já dentro da loja e tu consegue oferecer para ele um produto novo, um lançamento, alguma coisa que ele não foi procurar, mas você consegue apresentar e deixar ele à vontade com aquilo, ele nem sabia que queria, mas ele leva. É, verdade. Tem uma loja, que eu não vou citar o nome porque não pagou propaganda para a gente, mas é uma loja que vende joias e é incrível. Eu comprei um negócio lá, deve estar com quase 1 ano, eu acho. 9 meses, 10 meses. Todo mês eu recebo mensagem desse pessoal. Você tem um cashback. Não sei o quê. Olha, chegou isso aqui. Olha o catálogo. Não, e manda as fotos. Chegou isso aqui. E olha só a riqueza de detalhe que eu acho importante. E isso vai muito da equipe de vendas, tá? Eu lembro porque a menina fica mandando mensagem para mim, mas eu lembro que eu comprei uma determinada peça, mas disse que gostei de outra também. Toda mensagem ela diz, eu lembro que você gostou disso aqui tal, chegou, tá desse jeito e tal. Então, essas coisas parece que não, mas a pessoa às vezes não está nem aí para comprar. Mas ela, olha, chega, ixi, rapaz, é legal, isso aqui é bonito. Você não quer comprar, mas você acaba comprando. Então, é importante você manter esse relacionamento com o cliente, né? E às vezes, né, Robson, não é sobre ter várias metas, né? É sobre ter metas estratégicas que eu consiga fazer com que aquele meu resultado seja alcançado, nem que eu tenha que realmente filtrar só por treinamento do time, vendas, que é consequência, né, como o Robson colocou agora, e no final, percentual de lucro aumentado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado, né? Aí essas mensagens diariamente, né, constantemente a loja mandando, faz com que o cliente, como você disse, nem tá com vontade de comprar, mas viu e disse assim, legal, tá em promoção e tudo. E uma coisa importante também, é lógico, né? Acho que até a Marita comentou esses dias, uma pessoa do serviço, ela mandou uma mensagem, achou que era vendedor, não foi? Mas é importante, eu vi uma tecnologia utilizando IA, que eles mandam mensagem, mas é incrível, nem parece que é um robô mandando mensagem, que é outra coisa também que eu acho importante, fiz um planejamento estratégico no cliente esses dias, a gente estava comentando isso. Quando você recebe mensagens automáticas, eu particularmente, quando eu recebo mensagem automática, eu já sei, acabo não respondendo e ignoro. Quando você recebe mensagens que, por mais que seja de um robô, né? mas que você acha que é uma pessoa humanizadas, você dá atenção. Um áudio, dificilmente você não vai ouvir um áudio. Pode ser um número que você não conhecer, mas dificilmente a gente vai deixar de ouvir. Lógico, tem a transcrição agora, né? Facilita, mas dificilmente você não vai dar atenção. É incrível. E aí é importante o varejo começar a pensar nisso, algumas lojas já estão fazendo, de ter esse relacionamento, mas não só aquele automatizado, robotizado, que a pessoa vai lhe ignorar e aí você vai ser só mais um de mensagem. Ter esse lado mais humanizado, de atender. Eu sei que milhares de clientes é difícil de fazer, mas contratar uma tecnologia que ela preza pela humanização dessa mensagem é importante também. A gente fez o planejamento, a gente, na verdade, está na segunda fase dele. A gente iniciou no comecinho ali de dezembro. E no nosso planejamento, nós estudamos bastante os canais de vendas. Sim. Isso que o Robson está falando é importantíssimo. Não só o canal em si. Se o canal for o WhatsApp, tudo bem. Mas o que eu preciso saber do WhatsApp? Como fazer o cliente
me notar e eu ser irresistível na minha primeira mensagem, no oi. É aquele oi despretensioso, sem ponto, sem escrita correta, é aquele oi despretensioso, ou aquele áudio curtinho. Oi, tudo bem? Posso te mandar o meu catálogo aqui? E, às vezes, como o Robson disse, a pessoa está precisando daquilo, ela escutou o áudio obrigatoriamente, porque ela não viu um perfil comercial, ela viu o rostinho lá do Robson, e ela vai lá e vai dizer, opa, é lead. Eu já penso logo assim. Ou então ela vai escutar o áudio e vai dizer, nossa, eu estou precisando disso. Manda o catálogo. E aí ela vai até para se livrar dele, ela vai solicitar aquilo, é estudar os canais que eu escolhi. E a gente estudou muito isso, que o Robson está falando, se encaixa perfeitamente no estudo que a gente fez lá, não foi, Luísa? E a gente percebeu que, dentro desse tipo de envio de mensagem, a gente conseguiu captar mais. E, claro, a gente estuda a concorrência, que é outra coisa muito importante. Estudar a concorrência. Não adianta dizer assim, não, eu faço o meu, ele faz o dele, a gente vida que segue. Não é assim. Eu não vou estudar a concorrência para precificar igual, mas eu vou estudar a concorrência para saber se a estratégia dele não está melhor. Porque se a estratégia dele estiver boa, a gente vai lá e copia com a nossa marca, do nosso jeito, com as nossas particularidades. Sim. Então, teve uma coisa que a gente até adotou, né, no próprio jurídico, que foi fazer essa abordagem, né, do cliente de forma mais clara, de forma verbal, olhando ali, analisando aquele caso do cliente e mandando para ele um áudio. Se ele gosta de falar por áudio, a gente começou a fazer essas interpretações. Se vai escrever por mensagem, dependendo de quem seja, se vai fazer uma ligação, se necessário, para dizer assim, a gente pode marcar um momento? E tem muitos que preferem ir no escritório. Então, analisando cada canal desse, o cliente da ligação, o cliente do WhatsApp, o cliente do Instagram, o cliente que está lá no Google, meu negócio, enfim, analisando tudo isso, a gente percebeu que o canal também é importantíssimo nessas horas. Até para tratar a sazonalidade, né, Robson? Que aí eu queria até que você indicasse aí para a Paula, né, como era que ela poderia tratar essa sazonalidade, quando o time não vai bem, mas mesmo assim ela precisa continuar vendendo, porque os custos fixos continuam lá, né? Então os variáveis vão acontecer se ela fizer venda, mas ela precisa se manter de pé para quando o time for lá jogar. Sim, sem dúvida. E ele, como torcedor, também pode dizer isso. Rapaz, eu lembro, olha, eu vou contar uma história rapidinho aqui, que eu conto para todos os meus amigos, eu digo. Na época que a gente estava lá na Série C, todo ano eu dizia, eu não vou renovar meu sócio. Dizia, ficava indignado, chateado. Saía lá do estádio chateado, não ia renovar o sócio. Aí quando era em janeiro, lá estava eu. Renovar o sócio. É incrível, era desse jeito mesmo, né? Renovar o sócio. Mas aí é uma coisa, né? Quando a gente fala de clube, de time, tem um fator que é insuperável, que é a paixão, né? Não tem como, você não tem... e aí, trazendo para o nosso time aqui, não tem como você justificar um time que passou tanto tempo na Série C e batendo recordes de lotação em estádio, a torcida fazendo mosaico, enfim. É paixão, não tem jeito. E o Fortaleza ele apela muito a isso de uma maneira brilhante. Não é à toa que o marketing do Fortaleza ganhou tanto prêmio por conta das campanhas, né? Muito bom. Muito bom o marketing. E, no caso, acho que a Paula ela vai precisar surfar nessa onda, né? Não tem jeito. É o marketing pela paixão mesmo, atrair pelo amor ao clube. E não tem como dar errado. Dificilmente. Acho que dá força, né? Vamos lá, vamos superar Isso, junto, vamos exatamente. passar por cima, vamos voltar. Isso. Preciso de você, acho que é uma boa estratégia. E aí não vai ter sazonalidade, não vai ter nada. Eu acredito que vai ser relançado algumas camisas aí do Brasil com o símbolo do Fortaleza. Eu acredito que vai ser feito muito isso. E bandeiras e tudo. E fazer uma coisa que também Fortaleza faz muito bem, que é fazer essas parcerias, né? Associar a marca do Fortaleza a outras coisas que têm resultado. Tem resultado, Fortaleza faz isso brilhantemente. E essa sazonalidade que vai ter, vai ser isso. Explorar a paixão, que já exploram muito bem. Aproveitar, caminhar e surfar nessa onda aí que não tem erro não, vai ser sucesso. Vai dar certo. Acho que uma coisa legal é que quando a gente pensa em meta de início de ano, a gente vincula muito isso ao financeiro, né? Vamos fazer meta de financeiro, meta de crescimento. Mas as metas, elas precisam ser para todo e qualquer setor do negócio. Sim. Meta comercial, meta do jurídico, meta do departamento, todo tipo de setor para a gente conseguir crescer junto. E aí o acompanhamento também tem que ser constante de todas as metas. Tem que ser. E aí, outra coisa, já pensando, eu estabeleço essas metas, mas e se eu precisar mudar? Tá tudo bem mudar de meta? Sim. Consigo fazer isso tranquilamente? Sim, eu acredito que assim, a meta ela não pode ser engessada, né? A única coisa que não pode mudar a meta é para menos, né?
Sempre para mais, por favor. A meta ela não pode ser mudada para menos. E assim, uma coisa que a gente faz alguns acompanhamentos de consultoria financeira e comercial de clientes lá, a gente vai acompanhando a meta do cliente, se ele está atingindo, né? E a gente tem lá um sisteminha que ele vai acompanhando mensalmente. E quando a meta ela cai daquilo ali, passa um mês e não atingiu, tem que aquele percentual que não atingiu naquele mês, ele tem que ser superado no mês seguinte. Então, um exemplo, eu tinha uma meta de faturamento de 100 mil naquele determinado mês. Bati 80%, 90% da meta. Esses 10% ele não pode ser descartado. Ele tem que ser agregado no mês seguinte ou rateado pelos meses seguintes. E aí a meta ela é viva, ela tem que ser modificada mês a mês, constantemente. Por isso a importância de você acompanhar a meta, se puder, diariamente, se não, pelo menos semanalmente, fica mais fácil de corrigir. Porque imagina, eu tenho uma meta de faturamento X. Não atingi naquela semana. Eu vou criar uma estratégia para poder superar a meta nessa semana seguinte. Não, beleza, não atingi na segunda semana, então eu vou trabalhar para atingir na outra. E muitas vezes a meta de faturamento, quando eu preciso atingir ela, o lucro ele é sacrificado um pouco, né? E aí você vai ter que fazer esse acompanhamento. Espera aí, o meu lucro foi sacrificado, como é que eu consigo repor? Eu tenho um determinado item que me dá uma margem maior, deixa eu focar a venda nele. E eu vou fazendo esse acompanhamento. A meta ela não pode ser engessada. E é assim, né, Paula? É assim que você faz hoje, né? Com os teus produtos de esteira, né? É sim. A gente vai avaliando, né? E vendo como é que vai ser a meta no próximo mês. Aí vem Dessa tudo, né? forma Vem mesmo. transmissão, Vem varejo. transmissão, vem... que nem Estádio. você estava falando agora há pouco, a questão de a gente sempre avaliar, colocar algo para poder vender. Tipo, nós somos um período que não está tendo jogo. Uhum. Então, a gente tem que buscar outra forma, né, para poder ganhar dinheiro. No caso, domingo, a gente vai fazer um evento, né, fora, que é um bar de torcedores do Fortaleza, já pensando nisso. É como se fosse um jogo. Domingo Domingo lá no Conjunto Ceará. Que bacana. E aí é um evento como se fosse um jogo, né? É a mesma estrutura, vender produtos e tudo. E a gente vai vendo o que é que faz para poder alcançar a meta. É isso aí. Não É isso tem aí. jogo, mas a gente faz um jogo para Tem que fazer, tem que fazer, Isso aí. tem que fazer, tem que fazer. E essa variedade, né? essa esteira, ele ajuda demais a fazer essa readaptação que o Robson falou agora. Se um produto não está vendendo, eu vou conseguir outro aqui que Sim. consiga suprir aquele percentual que eu estava necessitando para chegar na meta, né? E acompanhar isso e ter estratégias que possam realmente criar aquele volume, né, de forma, como você falou, nem que eu sacrifique ali um pouco o lucro, mas se eu tenho uma meta de faturamento, tentar alcançar, e aí no mês seguinte remanejar algum item que me dê mais margem. E isso que o Robson falou também de acompanhar essa meta de forma mais clara e dividir ela de uma forma mais tranquila, é bom porque uma coisa é eu não atingir 100 mil e no próximo mês eu ter 10 mil a mais. Outra coisa é eu dividir isso em semana, o valor diminui. Eu penso num ticket, eu não vou conseguir uma semana para atingir 10 mil, mas consigo para atingir 2, por exemplo. E aí fica uma meta mais alcançável, Sim. que ajuda. E aí, Luiz, um ponto importante que você falou, meta alcançável, né? Tem uma metodologia, que é a metodologia SMART, né? A gente até já conversou sobre isso em outro momento. Quando você vai determinar uma meta, tem que ser alcançável. Você não pode também colocar uma meta inatingível, porque, primeiro... Nada disso. Tia Dilma, a gente atinge a meta aí, Dobra dobra a meta. Já dizia a filósofa Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. É isso mesmo. Mas muitas vezes a empresa, e aí os gestores que não têm o acompanhamento, né, ele quer colocar uma meta inatingível. Qual a consequência disso? Ele vai desestimular o time. E aí vai ficar... E olha, eu já vi muito isso acontecer. Ele coloca uma meta inatingível, a equipe não atinge, aí ele fica lá, não atingiu, não sei o quê. A culpa é do time. Eu fiz uma consultoria numa empresa, eu achei interessante isso. Ele tinha uma meta, ele vende artigos para pet shop. E aí, na época que eu fiz a consultoria lá, ele vendia 100 mil reais. Aí, o primeiro momento é avaliar como é que tá. E aí ele tinha colocado uma meta, olha, ele vendia em média 100 mil reais por mês. Aí ele tinha colocado uma meta no mês seguinte, 400 mil reais. Aí eu olhei assim, cara, mas que mágica é essa que você vai fazer? Você vai abrir mais quantos canais de venda? Não, porque o mercado não dá. Você não pode simplesmente triplicar, quadruplicar a meta sem ter base. Você tem que colocar a meta alcançável. Lógico, né? Tem algumas metas que podem ser arrojadas, outras menos arrojadas, mas você precisa colocar alcançável.
até para você não desestimular o teu time, até para que você consiga viver a realidade do teu negócio. E aí, é por isso a importância da gente olhar o caminhar da empresa, né? E sempre avaliar, eu consigo colocar um pouquinho mais, beleza. E sempre que que tiver sido fácil atingir a meta, a gente faz como a filósofa disse, né? Dobra a meta. E, Robson, às vezes a gente fica pensando, né, que o planejamento, agora até com o ChatGPT, a gente coloca lá, diz, olha, sou uma empresa de varejo que vende artigos esportivos, me dá aqui um planejamento de faturamento para o próximo ano. Esse ano eu faturei 50 mil mês. Aí a IA vai lá, né, com toda a experiência que ela tem, só que não, e te dá um planejamento bonito, arrumado, estruturado. Mas eu não vou conseguir aplicar aquilo no meu negócio, né? Não é um planejamento bonito. A gente está falando de uma rotina chata pra caramba. A gente está falando de olhar todo dia. A gente está falando de acompanhar. A gente está falando de treinar pessoas, de buscar canais, de refazer a rota quando é necessário. E a gente está falando que isso aqui realmente dá resultado. Isso aqui é a prática do empreender. Né? É você estar lá a todo momento conferindo e reformulando a rota. Sabe um negócio interessante, gente, que eu falando de meta, quando eu começo a falar de meta, eu fico lembrando do que já aconteceu nas consultorias. Você estipula uma meta de vendas, né? E aí, outra coisa, eu não sei como é que funciona lá. Você coloca uma meta linear ou uma meta variável por produto com maior margem? Como é que está lá? Não, é linear mesmo. Linear, né? Pois é, tem que ter cuidado do seguinte, vendedor, e olha que eu já fui vendedor, é mala. Né? Vendedor é mala, ele vai querer bater a meta de faturamento. E ele vai querer vender essa caneca aqui, que custou para a empresa, a margem de lucro dela é 5%. Ele vai entupir a venda dessa caneca aí para poder bater a meta dele de venda. Acontece muito isso. Então é importante, o que eu geralmente faço nas empresas? Vamos dividir a meta, né? Vamos dividir aqui o percentual de comissão, vamos dividir, olha, tu tem uma meta de faturamento, aí tu vai ganhar um percentual X, tem a meta de margem de lucro, vai ganhar um percentual Y. Logo, dificilmente a gente consegue botar a meta de lucro, né? Aí eu coloco a meta da venda do produto tal, que eu sei que me dá uma margem maior. Pronto, a tua meta para esse produto X, que tem uma margem de lucro maior, é essa aqui, ó. Se tu atingir a meta desse produto aqui, ou do serviço, que me dá uma margem maior, tu vai ganhar um percentual Y. Desse outro aqui, que eu tenho uma margem menor, tu vai ganhar um percentual X. Isso dá resultado de uma maneira que vocês não possam imaginar, porque você consegue atingir aquelas metas que internamente a gente fez, de margem de lucro, de giro de estoque e de faturamento, e o vendedor vai fazer porque ele vai querer mais dinheiro. Ele vai focar na venda do produto que me dá mais margem sem ele nem saber, porque ele vai querer ganhar mais. Exato. E aí eu consigo ratear essa meta, né? Não vou ter só uma meta, como falou, só de faturamento, vou ter outras metas ali embutida que o vendedor não vai saber. Agora vai, né, que eu estou falando aqui. Mas aí ele vai ganhar mais por isso. É verdade. É verdade. A gente já fez uma vez, assim, a gente selecionou um produto, mas não pensando como você está dizendo aí, né? Porque esse dá mais lucro. Na verdade, foi um produto que a gente queria vender e aí a gente botou, era o produto do mês. Se ele vendesse tanto, excelente, ele ia ganhar tipo R$1, né? Digamos assim. A gente já fez uma vez assim. É muito legal essas estratégias de comissionamento, né? Porque realmente impulsiona. Às vezes até para liberar um estoque que está parado, né? Então, existem várias estratégias. E aí, Paula, me diz, dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, dentro de tudo isso que o Robson falou aí para a gente, né? Quais dessas estratégias você já usa hoje no teu planejamento anual, assim, de forma prática? O que tu gosta, por exemplo, lá nas metas... É porque, assim, eu sou operação, né? Não gosto muito do comercial, esse negócio não é pra mim, não. Eu gosto muito de olhar pra parte do dinheiro entrando, por onde foi que esse dinheiro entrou e o que foi que eu gastei. De parte fixa. Então, é mais ou menos assim, o que tu gosta de olhar na hora que tu vai fazer o teu planejamento? Tirando a venda, que você já me disse que é muito, que olha muito, a meta mensal, ou as outras coisas. Quando gera um relatório, o que tu prefere olhar? Por onde é que tu vai basear as tuas outras decisões? Exemplo, gastar menos, enxugar custos ou faturar mais. Com o que eu posso faturar mais? Se eu fizer mais transmissões... Eu brigo com a Areta... Eu mais de faturar mais. Onde é que eu vou trabalhar menos e faturar mais? Lucrar mais, então, né? Lucrar mais. Eu brigo com a Areta porque ela quer gastar todo o nosso dinheiro com lead. Entendeu? Mas eu quero dizer, Areta, não vamos gastar o dinheiro com as leads. Quanto é que tá esse CAC? Luísa, coloca o dinheiro aqui nos é um leads investimento. aqui. Se chegar aqui, eu fecho.
Não, Areta, não vamos gastar esse dinheiro, não. Luísa, vamos gastar o dinheiro. Aí eu acabo gastando o dinheiro, porque eu tenho um comercial e um comercial bem ali, entendeu? Mas é desse jeito que a gente faz lá no escritório. E aí é importante também, quando a gente vai planejar essas metas, pelo menos para mim, é difícil, mas é importante que eu tento fazer, é esse acompanhamento de toda semana. Olha, Sim. eu sou do papel, não gosto muito de tecnologia. Então eu também tava sou do anotando, papel. dizendo assim, eu vou anotar quantas leads tá entrando aqui, pra eu saber quanto tu tá gastando por dia, pra eu poder te cobrar depois, viu, Areta? Então a gente faz muito esse controle lá de meta. Tem que analisar o CAC, cara. Não tem E aí, jeito, Paula, não. é isso, entendeu? Quais são, assim, para você, os relatórios mais importantes para fazer esse planejamento? Seja para o próximo mês, seja para o próximo ano, né, 2026. O que você acha que é mais importante analisar? É isso que eu estava falando. Eu gosto de analisar o relatório mesmo do que é que a gente está lucrando. Qual é o tipo de evento que a gente está lucrando. Tipo assim, eu sou muito... Às vezes eu brigo muito com o Gildo, né? Porque ele adora fazer transmissão. Eu Que é não bom gosto demais. de fazer transmissão. Mas A eu gente não adora, gosto. né? A gente Eu não adora gosto de também. fazer transmissão. Opa, Porque não transmissão, faça isso o lucro... Claro, Uma o trabalho margem é pequena, menos. né? Assim, agora é menos, porque agora a gente tem uma parceria Sim. com o restaurante, então a gente só chega A lá. estrutura já tem, né? Já tem a estrutura, mas antigamente era um sofrimento quando a gente fazia no PC. Então, assim, eu não sou muito de transmissão. Eu vou, acompanho, faço, mas, assim, é uma coisa que não dá muito lucro, né? Não dá. Até no próprio estádio, tipo, um evento desse do Zequinha, a gente faz um evento desse, a gente arrecada o que a gente arrecada no jogo. Bom. E o jogo, a gente gasta... O custo é dobrado, porque são 5 setores, a logística é maior, entendeu? Então, assim, se eu pudesse ter uns 2 eventos ou 3 desse por mês sem ir para o estádio, claro, o Gildo aqui diz assim, não, mas vamos para o estádio também, que é mais uma soma, né? Mas eu gosto de ver o relatório assim, do que é que está me dando menos trabalho e mais lucro. Porque, às vezes, nem compensa, você morre de trabalhar para ter um lucro desse tamanho. Já aconteceu. É verdade, a Agora energia, né? A energia que Gasta energia, né? E trabalho. Agora tem um detalhe também importante que a gente precisa avaliar. Tem alguns serviços, alguns produtos, na verdade, que você vende, alguns serviços que você executa, que ele pode não dar uma margem de lucro tão boa, de fato, lucro financeiro, mas ele te dá uma visibilidade que compensa o lucro financeiro. A transmissão é isso. Né? Você vai ser reconhecido, né? As pessoas vão ver o que você está fazendo. Vai na loja visitar, vai conhecer. Exatamente. Então, por isso que eu aceito. Pronto. Pois continue aceitando, viu? Ó, convencer aí, ó. Tá ótimo, vai dar visibilidade, vai dar... Mas é sério, isso aí é importante. E a gente olhando aqui para... Vamos trazer para supermercados, né? Supermercados têm produto que eles não têm lucro. Não tem. É empatado mesmo ali. Só não é empatado que eles ganham muito bonificação da indústria. Que agora tem que vir na mesma nota? Agora tem que ir na nota. Outro episódio. Pelo amor de Deus. Não. Outro episódio. Eu não consegui, Robson. Eu não consegui a contadora que habita em mim você grita. fazer um podcast com um contador Não, é triste, né? Não, e eu já tinha pensado, tá? Eles não falaram de reforma tributária. Ainda. Esse ponto é Foi cedo demais. Esse ponto é tão crucial que eu tive que falar, não aguentei. Vem na mesma nota, mas o supermercado ele utiliza muito isso. Tem produto que não dá lucro para o supermercado. Não dá. Mas ele precisa colocar. Quando a gente vê aquelas promoções, né? Arroz a não sei quanto, 5 não sei quanto, enfim, valor X, muitas vezes aquele produto não dá lucro. Não dá, mas ele precisa ter aquele produto para atrair cliente. Sim, E aí ele ganha na linha de desodorantes, de higiene pessoal, que é a margem lá em cima, né? Itens de padaria, que a margem também é altíssima. Vocês observaram o movimento nos supermercados, a maioria deles tem hoje uma delicatessen, uma padaria, alguma coisa lá. Porque aqueles produtos dão uma margem de lucro absurda. E para eles já tem a estrutura, já tem o insumo, já tem tudo lá. Por que não colocar aquilo? Então a maioria dos supermercados está fazendo isso. Não perde dinheiro, mas utiliza como isca, né, para poder o cliente comprar lá dentro. O cara está lá fazendo a compra, ele vai tomar um café, vai comer alguma coisa.
No caso do seu produto, as transmissões é isso. E não- Né? quando a gente fala de supermercado, né, Robson, a gente chega numa conclusão sobre planejamento, que não é sobre controlar tudo. O supermercado não consegue, né? Não dá. É sobre No caso do tomar Matheus aí, né? é sobre tomar decisões melhores, né, Robson? Mais estratégicas. Então, como os subprodutos, né? Sim. Sobre a padaria, a confeitaria que eles fazem lá dentro. Então, é sobre realmente tomar decisões mais estratégicas. A Arieta comeu a nota da padaria. Não, outro episódio, né? Gente, olha, estamos nos aproximando do final. Ali o tempo tá. Já? A gente está em quase uma Rapaz, hora de podcast. Júlio vai, por exemplo, tem uma prorrogação, não? Aí? E eu queria, Robson, assim, para a gente concluir com chave de ouro, que você desse 3 dicas importantíssimas para esses empresários que estão assistindo a gente, né, de como eles podem fazer para planejar um 2026 saudável, né, sem muita burocracia, até para aquelas PMS que ainda não fizeram ou não sabem como fazer. 3 dicas práticas para eles começarem o ano com o pé direito. Primeira dica para você que já está no mercado, já tem empresa, já vende muito tempo, olhe o que aconteceu nesse ano de 2025. Tire ali um tempinho, eu sei que você tem pouco tempo, assim como todos nós, mas tire um tempinho para dar uma olhada no filme do que aconteceu na tua empresa nesse ano de 2025. Tente lembrar de tudo que aconteceu ali durante o ano, os melhores momentos, os piores momentos. Faça de fato uma retrospectiva do que aconteceu. Fez isso, tente colocar no papel. Não é que não precise, mas não é obrigatório você ter um sistema nesse momento, mas anote, pegue lá um bloquinho de papel, anote lá tudo que aconteceu. Nesse filme você vai olhar 3 pilares básicos. Primeiro, melhores momentos que você vendeu, produtos que deu mais lucro, aqueles produtos que deu mais lucro, e o produto que ficou mais encostado no teu estoque. Eu estou falando de varejo, que é mais simples da gente trabalhar. Beleza, olhou isso aí, e aí você vai fazer o segundo passo. Segundo passo, vamos ver o que aconteceu no ano passado e eu vou planejar o ano que vem. Melhores momentos de faturamento, foram esses aqui, faturei tanto, então como é que eu vou faturar mais? Como eu vou ter mais faturamento? Quais os canais de venda que eu vou inovar? Quais os produtos que eu vou colocar? Como é que eu vou ter isso aí? Pronto. Atingir o segundo ponto, que é olhar o que aconteceu e planejar o que vai acontecer. E o terceiro ponto é contratar alguém para te ajudar a fazer isso. Sozinho é muito difícil. Você que não tem o hábito de fazer planejamento, é muito difícil sozinho você fazer. Não é que você não consiga, você consegue, mas é muito difícil. E uma dica que eu lhe dou, ChatGPT é bom, Gemini é bom, os outros Manus é excelente, mas ele vai te dar a resposta genérica. Então, contrate uma pessoa para te ajudar a fazer isso, contrate alguém para te auxiliar a fazer o teu planejamento, a organizar a tua empresa, porque com certeza 2026 vai ser melhor. Vai ser um ano muito desafiador, a gente sabe disso, mas se você fizer dessa maneira, vai ser muito bom para você. Que bacana, Robson. Eu vou deixar aqui as considerações. Paula, Luísa, o que vocês dão aí de dica para esses empresários que estão assistindo a gente? Eu estou aqui aprendendo. Cara, eu não sou a rainha do planejamento. Confesso que também aprendi muito hoje. Mas a dica que eu dou na minha Hellis Expertise de advogada é que controle as coisas antes que elas estourem. Então, o Robson falou muito sobre a necessidade de você ter experts para te ajudar. A gente sabe que o empresário precisa fazer muitas coisas inicialmente. Mas quando a gente vai ganhando um corpo, a gente precisa de ajuda. Ajuda para controlar o financeiro, ajuda para ver as expertises da contabilidade, ajuda para contratar um jurídico para que ajude a gente a se prevenir de bombas. E eu acho que isso também tem que estar no nosso planejamento. Com certeza. Evitar as bombas para quê? Para que eu consiga ter uma previsibilidade financeira. E eu acho que isso o contador, o advogado, todo mundo, na sua completa expertise, ele vai te ajudar também a ter um planejamento legal no próximo ano. Que bacana, gente. Olha, eu quero só agradecer a participação de vocês. Foi muito bom, engrandecedora essa conversa, né? E se você é empresário e também foi ajudado com esse podcast, eu vou pedir para você compartilhar com seus amigos empreendedores, para que eles também possam ser ajudados e planejar um 2026
próspero. E se você gosta dos nossos episódios, se você tem mais curiosidade em empreender, eu peço que você nos siga nas redes sociais, deixe lá um comentário de um episódio, de um assunto que você queira que a gente trate. Então, agradeço a vocês, obrigada, até o próximo. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo. Solta o hino do Lion aí, Júlio.